Olá, uma boa noite a todos. Estou agora no plenário da Câmara Federal, nesta noite importante e histórica do processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Nós estamos agora ouvindo o relator da matéria, deputado Marcos Rogério. Eu trabalhei com o Marcos Rogério no Conselho de Ética neste início do processo e nós conseguimos ganhar no Conselho de Ética por apenas um voto. Um voto decisivo foi o voto do Paraná, de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, e nós agora estamos com esse processo aqui no plenário da Câmara Federal. Nesse momento, a imprensa brasileira toda acompanha. Daqui a pouco nós teremos aqui a defesa e também o advogado. E nós já temos o quórum necessário para esse processo de votação. Muitos me perguntaram durante o dia todo, nós teremos o quórum necessário? Eu disse aos veículos de imprensa que nós teríamos. Nós já alcançamos mais de 400 parlamentares. Ele tentou realmente impedir que muitos votassem, mas a pressão da população do Brasil trouxe os parlamentares ao plenário. Portanto, o processo de cassação será realizado nesta noite e nós vamos concluir esse processo que iniciamos lá no Conselho de Ética. Eu já votei por 2 vezes contra o deputado Eduardo Cunha, tanto na admissibilidade do processo, como também no parecer deste parlamentar que está falando, que é o Marcos Rogério. Eu sou vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e acredito que nós demos uma importante colaboração para essa mudança do país. Muito ainda precisa ser feito. Nós demos alguns passos importantes. Processo de cassação, impeachment e agora o mandato do senhor Eduardo Cunha. Ele trabalhou muito nesses meses para impedir que esse processo chegasse ao plenário. Vocês acompanharam durante alguns meses muitas manobras dentro do Conselho de Ética, mas nós nos mantivemos firmes, não só o presidente como também o relator. E após quase 20 mudanças no Conselho, ele mesmo assim não conseguiu a maioria, perdeu por um voto. Então foi decisivo, foi naquele momento, acredito, o momento mais importante da cassação, porque agora, no plenário, o voto é aberto. Então, certamente, nós não teremos aqui, não acredito em 10 ou 15 votos favoráveis ao Eduardo Cunha. Ele tem realmente uma parcela grande de parlamentares que o acompanham, mas talvez hoje se abstenham de votar ou nem apareçam aqui no plenário. Mas já há mais de 400 parlamentares a favor da cassação do Eduardo Cunha. Então, Marcos Rogério agora está aqui no plenário. Daqui a pouco, o próprio Eduardo Cunha vai falar também aqui para tentar reverter. Mas o processo é irreversível. Quem acompanhou ontem o repórter Cabrini, ele até tentou uma humanização, mas quando você fala de contas, as contas que eu contestei, inclusive no Jornal Nacional, nos principais veículos de comunicação do país, ele se enrola, ele não tem a resposta, porque os documentos, inclusive, estão sob a mesa. Olha só, todo aquele volume são os documentos que apontam a existência de contas no exterior do senhor Eduardo Cunha. E eu uma vez relatei também ao Jornal Nacional que me pareceu até uma brincadeira o tratamento dado ao trust, como se trust não fosse uma conta, não fosse um investimento, um patrimônio. O trust, então, seria uma bênção. É isso que ele quis que os brasileiros acreditassem. E alguns me perguntam se ele vai manter os seus direitos políticos. Não há essa possibilidade. Não há. Porque ele também, mesmo que ele renunciasse nesse momento, ele já estaria impedido pela ficha limpa. Pelo próprio ficha limpa, ele não tem condições de manter os seus direitos políticos. Portanto, ele não vai conseguir uma salvação do que fizeram no Senado, e há essa contestação até pela inconstitucionalidade. Então aqui não há, ele não vai conseguir isso. Então, dentro de alguns minutos, praticamente 1 ou 2 horas, nós
vamos dar a informação ao vivo para vocês. Os principais telejornais vão entrar ao vivo daqui, direto do plenário da Câmara. A imprensa toda acompanha, ó. Vocês vão ver, ó. Toda a imprensa está lá, ó. A imprensa está acompanhando o processo, então isso será a principal manchete amanhã nos jornais. E devemos concluir esse processo. Já por muitos meses estamos aguardando esse processo ser concluído. Chegou até a causar estranheza em toda a população brasileira, tanto que esse processo demorou quase um ano. Mas nós vencemos, porque ele dava como um processo ganho, e ele não ganhou, ele perdeu. E ganhou o Brasil, porque agora, se ele também tiver algo a contar, ele que conte, que delate, porque certamente ele, com a sua cassação aqui, ele vai ser chamado para o estado do Paraná. Ele vai ter que prestar contas a um juiz chamado Sérgio Moro, em Curitiba. E aí, talvez nós saibamos um pouco mais, com profundidade, o que tem nos bastidores da política. E é o que o Brasil quer, o que o Brasil acompanha e que o Brasil, inclusive, vem fazendo nessas eleições. Eu percebo nessas eleições também a mudança e a cobrança da população por esse princípio da moralidade, e certamente hoje nós damos um exemplo e um passo importante. Daqui a pouco eu volto aqui com o pronunciamento do próprio Eduardo Cunha, que vai falar aos parlamentares. Não sei se ele vai trazer algum fato novo, mas dificilmente ele vai reverter esse quadro, até porque as provas contra ele, eu já mostrei a vocês, estão sob a mesa, estão lá, ó. Eu já cobrei o próprio presidente que os processos, eles devem ficar sob a mesa, e estão ali. Ali tem um trabalho do Conselho de Ética feito ao longo de todos esses meses e que tem provas robustas, documentos enviados do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público da Suíça, que confirmam a existência de contas e com origens ilícitas, porque isso também não está no processo, mas são delações que já foram confirmadas e foram enviadas as contas que estão em nome do senhor Eduardo Cunha. Portanto, não há o que contestar. Está documentado e comprovado. E para quem acompanhou esse processo nas TVs como Globo News e a Band News, observaram, inclusive quando a gente fez a inquirição das testemunhas, que era espantoso o volume de dinheiro que esses senhores, e eu mesmo fiz um questionamento a um senhor chamado Meirelles, e eu perguntei a ele qual o volume de dinheiro que passou pelas suas mãos, só para que o Brasil tivesse uma percepção. E ele, naquele momento, relatou 200 milhões de dólares. E ele não era o principal alvo e nenhum dos capos, nenhum dos figurões. E ele relatou que repassou propinas ao senhor Eduardo Cunha. Então não há o que contestar. Vamos continuar o trabalho e daqui a pouco teremos então o processo final de cassação. Seguimos firme, cumprindo a obrigação com o Paraná e principalmente com os amigos que confiaram no meu trabalho como vice-presidente do Conselho de Ética e hoje no plenário como um parlamentar que dará um voto. Espero que não precise ser decisivo, que a maioria absoluta da população quer que esse plenário o casse com uma ampla, uma margem. Serão poucos aqueles que terão coragem de deixar um voto a favor do senhor Eduardo Cunha. Mas enfim, o voto é aberto, então todos vão poder acompanhar quem votou e como votou, ou se não votou, nesta noite aqui na Câmara Federal. Daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês. Um grande abraço.